o livro de Romanos, um dos livros assim do Novo Testamento, é considerado o livro, a carta. E lá no capítulo 1, o que nós lemos lá, o apóstolo Paulo ele fala, olha, eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, meu amado, e quando ele fala em Evangelho, ele está falando o seguinte, olha, nós precisamos anunciar a vida de Jesus Cristo. O Evangelho tem o poder de salvar todo aquele que crê. Amém? Ok, nós estamos estudando o livro de Romanos, ficamos até o finalzinho do capítulo 5, e hoje, com a graça de Deus, nós vamos tentar estudar os capítulos 6 e 7. Meu amado, eu convido você a entrar aqui. E como normalmente eu faço, vou pegar assim, lembrando só que essa carta, né, para quem não consegue entender, imagine você passou uma situação e você foi crescendo, e Deus falou, escreve aí tudo que você passou e serve de experiência para que as pessoas vão, porque a história vai se repetir, as pessoas vão passar por essas fases aí, por essas situações, e como eu já te orientei, Paulo, né, naquela situação para você fazer isso, então escreve, vai servir de orientação para as pessoas, né, e cá nós estamos aqui, há 2000 anos depois dessa carta ser escrita, e nós pegamos essa carta e estamos escrevendo. No finalzinho do capítulo 5, estava o Paulo tentando explicar para as pessoas o problema da lei. Mas a Bíblia está ali, está escrito. E o Abraão, ele teve fé, tem que circuncidar, não tem, isso era um costume, não era? Aí o Paulo estava tentando explicar que, olha, que a fé ela foi imputada para Abraão, ela foi creditada no coração de Abraão lá no céu. E o sacrifício depois, as obras depois, sucederam à fé. Quer dizer, eu não faço eu faço por quê? Eu não faço as coisas para ser salvo. Eu não faço as coisas para entrar no reino de Deus. Eu faço as coisas porque eu sou. E é isso que o Paulo tem tentando explicar. E lá no capítulo 5, lá no finalzinho, ele fala assim, olha, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, ou seja, lá em Adão entrou o pecado pelo mundo, muito mais aqueles que recebem a Deus, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. O segredo de ser cristão, o maior desafio de ser cristão, não é você chegar lá no céu, Zé, Jesus vai te abraçar. Não, graças a Deus. A maior dificuldade de ser cristão é aqui. É você passar por situações aqui e você falar assim, olha, eu não estou sozinho. Pode parecer. Mas o Pai está comigo. Jesus fala isso, é fantástico. Então assim, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. E o Paulo está tentando falar isso para você. Olha, é consequência, a obra é consequência da sua fé. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Quer dizer, assim como o pecado entra no mundo lá, Adão e a Eva cede lá no início de Gênesis, lembrando que o diabo estava lá, atazanando tudo, tentando destruir tudo, sempre está. Você não pode ler a Bíblia sem esquecer desse personagem que quer levar você para longe de Deus, quer roubar Deus da tua vida. Está lá, aconteceu isso, aí entrou a transgressão, aí pronto, lá entrou a maldade no coração do homem. Assim, através de Jesus Cristo, entra o amor no coração do homem. E hoje a maior dificuldade é que nós entendemos isso. Aí ele fala assim no finalzinho do capítulo 5. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, um único, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. E aí, ele fala assim, a lei, a palavra, ela foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada.
Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amado, é assim. O Paulo está tentando explicar que a gente tem que entender o seguinte, quando você vem e conhece Cristo, o Paulo passou por isso, lá em Atos 9, quando você está no sangue, querendo fazer as coisas corretas, defender Deus, mas de uma maneira cega, né? Você acha que a sua maneira é correta, aí Deus interveio na vida do Paulo. Vem cá, Paulo, ó, sei o que você está fazendo, você acha que é correto, mas vem cá, deixa eu te ensinar. Aí Jesus pessoalmente vai lá, vem cá, Paulo, vamos conversar. Assim é hoje, meu amado, com você e comigo. Jesus, ele escolhe você e ele vai te ensinar. Muitas vezes é que a gente não percebe. Nós gostaríamos que fosse assim, Flávio, que nós estivéssemos caminhando, Jesus. Oi, Flávio, tudo bem? Tudo bem. Flávio, é o seguinte, ó, vem cá, vamos conversar, filho. Nós gostaríamos disso. Só que a gente não entende que isso acontece. Jesus é tão bom que ele deixa você crescendo através das circunstâncias, das coisas que acontecem com você e com as pessoas ao seu redor. Você tem que ficar esperto e fazer o que está sendo feito de bom e não fazer o que o seu coração fala. Isso não agrada a Deus, não. E a sequência, o Paulo vai dizer isso, olha, a lei é para ressaltar que, olha, viver coletivamente requer normas, condutas para representar um povo. E a Bíblia é isso. Só Cristo, Jesus, ele veio desmistificar a lei. Nossa, Cícero, como assim? Ele é a própria lei em carne e osso. Tem detalhes na Bíblia que fica aquela discussão. Daqui a pouco eu vou entrar num detalhe aí. Divórcio, pode, não pode? Casa, não casa? O que é? Jesus, vem cá, ó. Jesus falou o seguinte, olha, eu vos digo, ele chama para ele, quando é muito para ele, se divorciar, a não ser por adultério, comete pecado. Então, ele chama para ele os casos mais polêmicos da lei. Então, ele é a lei viva. E o apóstolo Paulo está tentando explicar isso para as pessoas que estavam lá na igreja de Roma. Bom, e aí no capítulo 6, nós precisamos entrar no clima do capítulo 6 e 7 através de um texto. Porque hoje à tarde eu quero afirmar para você, e reafirmar no meu coração, que Jesus quer perdoar os seus pecados. E através dessa lição hoje, o Paulo vai dizer como às vezes é difícil você mesmo olhar uma situação e se esconder na Bíblia. E para isso eu preciso entrar na Bíblia, lá em João capítulo 8, é uma história muito conhecida. Eu vou ler rapidamente esse lá. Abre, ó, obrigado ao pessoal do marketing que está projetando aqui a Bíblia, fica mais fácil para você acompanhar na única versão. Então, para você entrar no contexto que o Paulo está tentando explicar, eu preciso entrar com você aqui para você entender o que nós estamos fazendo aqui. Olha só, capítulo 8 começa assim. Jesus, porém, foi para onde? Para o Monte das Oliveiras. Ele vai lá, lugar quietinho, se aproxima de Deus, vai orar. Passa a noite lá. Ao amanhecer, ele desce. Ele apareceu novamente aonde? No templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Olha que lindo. E ele se assentou para ensinar. Escola bíblica, Jesus, vem cá, todo mundo. Opa, uma horinha aqui, vamos ler a Bíblia, deixa eu ensinar uma coisa. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós somos no templo, vamos aprender um pouco. E aí, quando ele começou a ensinar, olha só, aí o pessoal que acha que entende tudo, não vou assistir essa lei não, isso aí já sei. Olha lá, os mestres da lei, os fariseus, estavam lá, tinham um saco também de Jesus. Trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Um texto muito conhecido. É ou não é? Trouxeram a mulher. E aí, olha só, fizeram-a ficar em pé diante de todos. Vai lá, diante de todos, para envergonhar a mulher. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, vamos citar a Bíblia. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres.
E o Senhor que diz? E aí? Ali, eles não reconheceram que Jesus, ele era a própria lei. Foi ele que orientou as pessoas a fazerem a lei. E o pessoal não entende isso na Bíblia. O pessoal acha o seguinte, olha, quando você está numa empresa, por exemplo, entra no banheiro de homem, por exemplo, está assim. Não sei por que está assim. Urine dentro do vaso. E tem um desenho do cara olhando dentro do vaso. Olha, feche a tampa. Não esqueça de dar descargas. Por quê? Porque deve ter algum infeliz que urina fora, que não dá descarga, que isso já deve ter. Então, quando segura firme aí, Cícero. Quando o homem sai lá do Egito, aquele 3 milhões de pessoas, eles saem do Egito, e para onde eles vão? A Bíblia diz, eles vão ficar lá debaixo do Monte Sinai. Eles ficam lá uns 2 anos. E aí Moisés sobe lá 40 dias, fica lá, recebe as tábuas, quebra na cabeça dos caras, volta, pega outra lei. Ali era uma orientação para aquele povo que estava lá, olhando para os outros povos, acostumado com outras coisas. E aquele povo fica ali, e se você pegar lá, ler Levíticos, tudo, Deuteronômio, que é a repetição da lei para quem sobreviveu no deserto, você vai ver que tem recomendação para tudo. Estava lá, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. Por quê? Porque os caras estavam com o coração em outros deuses, a superstição põe para cá, Deus disso, Deus daquilo. Não, ame ao seu Deus. Não adulterarás, não mate, não dê falso testemunho. Por quê? Porque tinha gente matando, roubando, adulterando. Então, a lei veio para as pessoas não fazerem aquilo, porque elas estavam fazendo, é uma prática. O homem sem Deus, sem Jesus, que é a lei, vai roubar, matar, mentir, adulterar. Você não é nada sem Deus. Não é nada, não é nada. Então, a lei só ressalta o que você faz desagrada a Deus. Então, assim, na lei, Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Mentira. Lê lá Levíticos 10, 20. Está dizendo que os dois tinham que ser apedrejados. Cadê o homem? Cadê os parça dele? Já começa aí. Então, normalmente, quando você vê alguém usando muito a lei, para acusar alguém, na boa, pessoal, é que essa pessoa está se escondendo atrás da lei. Quando, na verdade, a lei é para alertar o homem, olha, você está indo num caminho que não leva à cruz de Cristo. E o Jesus vai ensinar para nós o seguinte, a vida sobrepõe a lei. A sua vida, a vida de quem está pecando, de quem está errando, é maior que a lei. E é tão difícil explicar isso, o Espírito Santo deve ter uma dificuldade tremenda. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Estou dirigindo esses dias o carro com a esposa, estava verde para mim, semáforo. Só que tinha lá uma criança atravessando, um adolescente atravessando. Estava verde para mim. O que eu fiz? Acelerei, não, o cara está no meio da rua, a lei fala, passa, está verde, mas se eu passar eu vou atropelar. Quem é maior, a lei ou a vida? Só para você entender. Então o que o Paulo vai explicar para nós é essa atitude de Jesus, que é difícil para nós entendermos. Não, mas se está na Bíblia, se o cara fez contra a Bíblia, o cara tem que morrer. Não. Aí o Paulo vai nos alertar lá em Romanos. Mas olha só o que aconteceu lá em Cristo. Que tá lá, eu acho que Cristo bateu um papo com o Paulo. Vem cá, olha só, Paulo, você lê a Bíblia. Lê que lá, quando você estiver lendo, Paulo, o que aconteceu, lá, Paulo, Cícero, quando você estiver lendo, eu vou mostrar para você o sentido daquilo que tem acontecido. E aí, na lei Moisés, e olha só, e o Senhor, o que diz? Versículo 5, aí Jesus fala assim, aí foi revelado a intenção dos caras. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma boa para acusar Jesus, que é uma boa desculpa. Bom, e aí Jesus é fantástico. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão,
com o dedo? Não sei. Mais ou menos assim, né? Cuide da sua vida espiritual. Mais ou menos assim. Ore por ela. Sei lá o que ele escreveu lá. E eles continuavam a interrogar. Ei, mestre, fala, mestre, fala. Aí Jesus levanta e fala, bom, se é assim, quem não tiver, olhou na cara, quem não tiver um pecadinho escondido, que atire a primeira pedra. E olhou bem, quer dizer assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, meu amigo. Eu sei o que você está fazendo. Por quê? Porque aqueles homens estavam usando aquilo para se esconder. E Jesus fala, eu sei a intenção do coração de vocês, tá bom? Quando está usando a palavra, então toma cuidado. E aí, voltou novamente a escrever no chão. Bom, e os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Isso é profundo, sabe, pessoal? Assim, às vezes você está endurecendo o coração, você vai ficando mais velho, você tem que ter a humildade de reconhecer, olha, errei, Senhor, vou recomeçar. E quanto mais velho, parece que foi mais difícil, parece, né? E aí, bom, só uma opinião. Então, foram tudo embora, tá, pessoal? E ficou só aquela mulher lá. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela olha, ninguém, Senhor. E ele fala, olha que lindo, eu também não a condeno. Só que tem um porém. Olha aqui, eu peguei essa tradução. Agora, vá, levante-se. Olha Jesus, ó, eu também não vou te condenar. Então, ó, eu não vou te condenar. Olha para mim. Vá, ó, Jesus dá uma palavra. Vá e abandone a sua vida de pecado. A vida dela era mais importante. A lei Jesus Cristo, falei, a sua vida é importante para mim. Só para de fazer isso. Vá e abandone essa vida. Quando você encontra Jesus Cristo, e você lá se ajoelha aos pés dele, e você vai olhar para o redor, as pessoas conhecem o que você fez de errado, conhecem tudo que você fez, você roubou, matou, adulterou, mentiu, tal. Quando você se ajoelha aos pés de Jesus, e fala, Senhor, olha, tem muita gente me condenando, é o seu pensamento isso, tá? O que eu faço? Jesus fala assim, ei, seus pecados são perdoados, tá bom? Você está falando comigo, vá e abandone essa vida. Eu vou com você. Pronto. É assim. Jesus veio explicar como é que se aplica a Bíblia. A Bíblia, ela vai ressaltar muitas coisas que você faz que não agrada a Deus. Bom, e aí Jesus continua o assunto ali. E por que eu estou falando isso? Eu não vou ler todo o capítulo, mas é importante. E no capítulo 8, está lá. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, pessoal. E continua o texto ali. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele está falando, olha, eu sou a luz do mundo, me busque em todos os momentos, que você não vai ficar aí na sombra do diabo, não. Eu vou dar luz para você em tudo. E aí, vocês julgam, ele fala assim no versículo 15, vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém, Jesus está falando ali, naquele momento. Então perguntaram-lhe, onde está o seu pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecesse, também conheceria o meu pai. Então, porque ele vai falar que o pai somos um, e aí Jesus vai continuar falando, e lá assim, mas ele continuou, mas vocês são daqui de baixo, Jesus fala, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo, ele fala, eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Se nós não crermos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele pode mudar a nossa vida, o nosso coração, o nosso sentimento, mudar a situação, Ele fala assim que nós vamos morrer em nossos pecados, porque a nossa atitude é ser animal, nós somos animais sem Deus. A gente quer ter as coisas, a gente não se preocupa com o próximo. E Jesus
olha, a gente, é assim. Ele fala, se eu não entrar na sua vida, se eu não fizer parte, se você não crer que eu e o Pai somos um, Jesus fala, você vai morrer nos seus pecados. E é fantástico o que ele faz, meu amado. E aí ele continua assim, então, disse Jesus, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo por mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que ele me agrada. Você sabe quando você vai ter a certeza que você nunca vai estar sozinho? Se você tiver a certeza que você sempre está fazendo o que agrada a Deus, sabe? Buscando a Deus, orando para aquelas pessoas que querem mal. Essa é a Bíblia. Bom, por que eu estou falando isso? Porque aí, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Quando a palavra é lançada, muitos vão refletir, o Espírito Santo encontra o lugarzinho, a semente cai e vai embora. Aí ele disse, aí é fantástico, presta atenção, e ele disse para os judeus que haviam crido nele. Então, só quem crê em Jesus consegue entender algumas coisas. E ele fez o seguinte, olha, presta atenção, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Fica firme aí. E aí, em homenagem ao nosso presidente, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Fica firme em Jesus, segue. Vão tentar te derrubar, mas fica firme, meu amado. Vão tentar colocar armadilha, vão tentar colocar palavras na sua boca, mas fica firme. Conheça a verdade, conheça Jesus. Jesus consegue libertar você dessa dependência que você tem do pecado. Olha só, presta atenção. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizermos que seremos livres? E aí Jesus respondeu, olha, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre, para a família, a ela para sempre, quer dizer. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Os caras ficam meio confusos, como assim? Nós somos descendentes de Abraão. Aí Jesus fala o seguinte, olha, porque Jesus estava conhecendo, Jesus está falando para aqueles que creram nele, hein? Que eles estão com o pensamento lá, dependente de Abraão, da lei. Jesus fala o seguinte, olha, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, ele fala, pois eu vim de Deus, e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, e continua, porque a minha linguagem não é clara. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. E aí, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Ele já fala assim, como assim? A quem quer realizar o desejo dele. O diabo foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E aí aquela discussão foi lá, Jesus tentando convencer o seguinte, olha, não adianta você se inspirar na história de Abraão, que começa lá em Gênesis 12. É lindo, você tem que ler mesmo. Deus escolheu Abraão, vem para cá, tudo. Tem coisas que era íntima e pessoal entre Abraão e Deus. Mas a fé de Abraão, quando Deus chamou, ele deixou tudo e foi seguir, isso foi imputado como fé. E a letra vieram algumas coisas depois, e eles estavam tentando justificar o que eles estavam fazendo através a salvação deles, através do que eles estavam fazendo. E Jesus está dando um outro norte. Ele fala, vem cá, quando eu entrar na sua vida, vai ser um pouco mais difícil, vai ficar estreita a porta. Por quê? Porque é o caminho que vai levar a Deus. Então, procurem fazer as coisas corretas, eu vou estar com você. Não faça nada sem conversar comigo. É um relacionamento íntimo e pessoal. E aí, quando você vai para o capítulo 6 de Romanos, o Paulo está tentando explicar isso para eles. A necessidade da fé e da palavra.
Aí Paulo fala assim, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Por quê? Porque está escrito lá, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o pensamento dos caras. Quer dizer, então, se eu pecar bastante, olha só, hein? Se eu pecar, Deus vai abençoar duplamente. Quer dizer, então, o que nós vamos dizer? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer o seguinte, então eu tenho que continuar pecando para que a graça vai sobrepondo, vai me perdoando. Esse é o pensamento de alguns que estavam lá naquela época. Aí o Paulo falou assim, olha, de maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aí já, como assim batizado em morte? Eu fui batizado na água aqui. Aí o Paulo vai, é fantástico, ele vai tentar explicar o simbolismo do batismo, mas em Cristo. Aí ele fala assim, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, a profissão de fé, quando você vem e se batiza, você submerge, aquele velho Cícero está morrendo. É um testemunho seu. Quando você emerge, agora eu testemunhei que eu morri com Cristo. Cristo morreu a minha morte espiritual lá, para eu viver uma nova vida com Ele. Se dessa forma, fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o Paulo está dizendo, olha, sabe aquele batismo? Então, paralelamente a isso que aconteceu. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado, olha que lindo, está escrito aí, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado no pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Lembra a mulher que lá, cadê? Ninguém te acusou? Vem cá, também não vou te condenar não, mas vá e deixe a sua vida de pecado. Quer dizer, nós não podemos chegar aqui aos pés de Cristo e sairmos pensando da mesma maneira. Então, todas as vezes que nós estivermos indo para a igreja, toda vez que você for ler a Bíblia, você tem que pensar assim, pai, olha, eu não quero pedir nada mais assim material, eu não quero, o Senhor sabe das minhas necessidades, eu quero aprender a te servir melhor. Eu quero aprender a te representar melhor. E a vida vai, não estou dizendo que você vai ser, você nunca vai errar, você nunca vai falhar, vai. Mas sem a maldade no coração. Jesus vai retirando a maldade do seu coração. E às vezes, por que você está fazendo isso? Eu não sei, eu quis ajudar. Sabe, você vai refletindo a bondade de Jesus, é imperceptível. E as pessoas vão olhar para você e vão ver que é natural. Você não está forçando uma coisa. Vai fluir naturalmente Jesus em você, quando você começar a entender que Jesus é a referência. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É fantástico isso. Você entender que a sua vida, quando você aceita Cristo, olha, você vai viver para Deus. E agora você vai servir a Deus. E o Paulo vai chamar você até escravo do Evangelho agora, porque você está servindo. Você é escravo do Evangelho. É forte essa palavra. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Observe.
Entendeu? Os seus desejos, ó, eles são, eu quero, eu tenho que fazer, eu tenho que ter. Você quer ter. Você quer sentir. E, meu amado, por maior prazer que você sinta em comer um prato delicioso, né? O maior prazer que você sinta em estar com alguém, com a pessoa que você ama, com seu cônjuge, nada deve sobrepor o prazer de Deus falar com você, de você sentir Deus na sua vida, movendo passo a passo, detalhe por detalhe. Nada, meu amado. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Aí, em uma outra carta, lá para outra igreja, ele fala assim, é isso. O seu corpo é templo, ele vai ser mais claro, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus habita nele. Bom, aí eu falo assim, ó, pois o pecado, eu sei que tá, deixa esse nome aí, né, enche o saco esse nome. Pois o pecado, tá aí, não os dominará. Olha que lindo. O pecado, você tem a opção de não pecar. O Paulo falou assim, você tem a opção de não pecar. De não fazer as coisas que agradam a Deus. Você tem a opção. Não, mas você tem a opção. O pecado não vai mais dominar você. Quanto mais você se aproximar de Cristo, ler a palavra, o louvor, automaticamente a comunhão com os irmãos, vai fluindo naturalmente as suas atitudes boas, e você vai querer fazer o bem, vai querer ajudar, sempre disposto. E isso vai acontecer. Você não vai mais ficar tramando nada para derrubar ninguém, falar mal, não. Você não vai concordar. Meu amado, é tão difícil. Eu estava pensando esses dias. Eu sou educador há 32 anos. Né? Comecei cedo como professor. E esses dias eu recebi assim, essas mensagens, né, de alunos no Face. Você põe alguma coisa do meu canal de matemática, por exemplo, da Bíblia. O pessoal fala, estou acompanhando. Professor, obrigado, eu lembro disso, lembro daquele outro. E uma coisa interessante, eu falei até com as duas esses dias, eu mexi lá no LinkedIn, faz tempo que eu não mexia lá, e tem uma aluna, ex-aluna do ensino médio, está lá, professor, olha, não sei, você é psicólogo, sei lá, eu fiz uma relação das 50 pessoas que influenciaram a minha vida, só está entre elas, eu não sei qual é o número. Mas assim, é legal, olha, porque dificilmente as pessoas, olha, as pessoas vão agradecer você por alguma coisa, parece que tem vergonha. Parece que quer homenagear você só depois que você morre. Vamos fazer agora uma menção para aquela pessoa. As pessoas têm vergonha, olha, parabéns, olha, continua assim. Você não envia a mensagem. Mas se vem uma coisa que fala mal, você está vendo? Sabia que tinha alguma coisa errada, que ele fazia coisa. Assim, o ser humano é assim. Nós temos que quebrar isso. Deu vontade de mandar uma mensagem para alguém, olha, que Deus abençoe sua vida, continue. Faça isto. É Jesus falando através de você. Aquela pessoa precisa ouvir isso, ela precisava ouvir aquilo. Então, por exemplo, tem uma pessoa, uma ex-aluna também, professor, estou te acompanhando nos seus projetos, fantástico. Uma ex-diretora, anteontem eu falei com ela, no Message, né? Ela falou assim, olha, parabéns pelos seus projetos, estou te acompanhando, uma diretora há 30 anos atrás. Fantástico. E aí, do nada, uma vez eu chorei também. Uma aluna que ela estava em reunião lá numa escola, estava tendo uma semana de profissões, foi uma doutora lá no Colégio FECAP, dar uma palestra lá, e eu estava em aula, passei pelo corredor, e aí ela mandou uma carta depois, que não pôde falar comigo, que ela foi minha aluna no Colégio Consolata, que eu tinha dado os livros para ela. Eu falei, mas não lembro. Ela falou assim, então isso é legal, porque você fazia, você não lembra nem quem eu era. Ela falou assim, mas eu lembro perfeitamente, meu pai tinha perdido o emprego, o senhor foi lá, me deu todos os livros. Eu falei, mas, pois é. Então, assim, não estou dizendo isso, porque às vezes você vai fazer coisas que você não vai lembrar, que é Cristo usando você para abençoar as pessoas. Então, abençoe alguém, tá bom? Pense em outras pessoas, porque o pecado vai fazer você só satisfazer os seus desejos pessoais.
Eu não estou dizendo que você não tem que ter preocupação com o que comer, beber. Sim, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. É isso que nós temos que fazer, começar a mudar o pensamento. E então, olha só, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então o que está escrito na Bíblia não tem que fazer? Não, Paulo não está dizendo isso. Nós temos que deixar a nossa vida, que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus, e começar a fazer as coisas com Jesus, consciente de que agora nós fazemos parte de uma família espiritual. E o Paulo fala, então agora eu não tenho mais que olhar para a Bíblia? Eu falo, de maneira nenhuma, o Paulo fala. De maneira nenhuma. Eu tenho que olhar para... Não, você tem que ir lá, a Bíblia é referência, a Bíblia é o livro de regra e prática de fé. Só que você tem que entrar na história e entender o seguinte, olha, que o Jesus, ele veio dar prioridade à sua vida. Eis, você chegou até aqui, a lei está te acusando. Se você crer que eu sou o Salvador, o Senhor, Filho de Deus, e você quer mudar de vida, eu te absolvo. A sua morte, eu cristei na cruz. É isso que ele fala. A lei não é para condenar. Olha que coisa, a lei é para levar a pessoa a se arrepender do que ela está fazendo em Cristo Jesus. E, para você trabalhar no reino de Deus, Jesus vai trabalhar muito com você isso. Vai ficar aquela luta. Hoje eu não posso louvar porque eu fiz aquilo ali. Hoje eu não posso tocar porque eu fiz aquilo outro. Aí Deus fala, tá vendo? É que o Espírito Santo está tocando no seu coração. É o seguinte, olha, tá vendo? Tá vendo isso daí? Eu estou deixando você passar por isso, para você entender o seguinte, que sem mim, você não pode fazer nada. Ele vai falar isso. Olha que incrível. Sem mim, você não vai poder fazer nada por mim. É eu que vou te capacitar através de dons. É eu que vou te orientar, eu que vou abrir seus olhos, mas você vai ter que passar por algumas situações para entender que eu estou com você e vai te fortalecer. E você tem coisas novas, você fala, o que eu faço? Não sei. Você, seu cônjuge, não vai saber, porque é novidade. Aí ele fala, vai saber? Dá a mão aqui, Jesus, vem com nós aqui. E aí vocês vão passar juntos, vão crescer. É assim. Aí o Paulo fala assim, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Quer dizer, você fala assim, eu sou livre. Olha, pensando bem, você é livre para escolher a quem você vai servir. Se a Deus ou o demônio. A Bíblia é clara. Não dá para servir dois senhores. Ou você vai servir um e desagradar o outro, ou você vai servir o outro e agradar um. Jesus vai costurar isso depois. O Paulo fala, não adianta, tá? Você é livre para escolher a quem você vai servir. Aí ele fala assim, mas graças a Deus, ele dá um desabafo. Mas graças a Deus. Porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Que ensino estão transmitindo para você? Você que já consegue ler, né, interpretar frases. Não estou falando de uma criancinha de 7, 8 anos, que é pura inocência, coração. Mas você que já está exigindo seus direitos, que já sabe ler, você tem que começar a ler a Bíblia. É difícil. Eu te ensino. Na igreja, onde você congrega, alguém tem que transmitir para você. Você tem todos os livros disponíveis aí. É impossível você não ter uma Bíblia. Falando sério, eu te dou uma Bíblia. Você está sem Bíblia? Manda aí, professor Cícero Silveira, @gmail.com. Eu te mando uma Bíblia. Estou falando sério.
não tem preço a sua vida, meu amado. Eu ganhei uma Bíblia em 92. Eu não sabia ler. Fiquei com vergonha de ler. Não sabia nada. Falando sério, não sabia nada. Depois eu comi. Nesse sentido. Meu amado, que ensino estão te transmitindo? Agora, na boa, vai. Que esforço você está fazendo para ler? Porque nunca na história, pelo menos agora em vida, você teve tanto tempo disponível em casa para ler. Mas você não lê a Bíblia. E começando dentro de nós, lê assim, lê intensamente, querer ler. A gente quer assistir série, vamos assistir série, vamos assistir outra série, outro filme. Agora, um jogo, e a Bíblia, e a Bíblia, e eu. A Bíblia está ali, e eu. Não, calma, dá um tempinho, peraí, 5 minutos, 6 minutos diário, a gente lança o projeto 6 minutos diário com Deus, para tentar, mas é pessoal, é íntimo. Por isso que você tem que entender que a tua salvação não está em você ficar indo para a igreja. O Paulo está explicando isso. A salvação é crer que Cristo é o Senhor, Salvador, que Jesus é o nome dele. Salvação. É Ele. Agora, nós precisamos nos reunir para nos alimentarmos, fortalecermos como exército. Aí o Paulo, graças a Deus que vocês deixaram a vida de egoísmo, de desejo por tudo que você tem e quer. Olha só. E passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Você precisa ler os evangelhos e ter vida com Jesus, para entender melhor as cartas. E o Paulo está assim, nós não podemos mais viver no pecado. O que é pecado? É tudo que você vai fazer para satisfazer os seus próprios desejos, sem se preocupar com o outro, da direita, da esquerda, sem se preocupar se está agradando a Deus. Porque agora Deus está na sua vida. Vocês foram libertados do... olha uma afirmação isso. Quando você crê em Jesus, que Ele é o Salvador, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos à justiça. Você não é mais escravo do pecado, agora você é escravo do Evangelho. Caramba, Cícero. Então eu sou escravo? Sim. Você sempre vai ser? Sim. Agora você escolhe de quem? Ou do diabo e da carne para morrer, morte eterna, Apocalipse, podemos estudar isso depois, ou vida em santidade, em obediência, tendo Jesus como exemplo e para a vida. Falo isso, o Paulo falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. A gente não consegue entender essas coisas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Uma maldade, um abismo chama outro abismo. Agora, uma bênção chama outra bênção. É isso que o Paulo vai falando. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Você não conhecia a justiça. Você nem se importava com ela, com Jesus. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? Porque se você olhar para o passado, você fala, nossa, quanta besteira eu fiz, hein? Caramba, Senhor, obrigado por ter me perdoado. Quantas vezes eu não falo isso? Quanta besteira eu fiz. Porque quis satisfazer o desejo. E Deus permitiu. Para você entender agora, Senhor, obrigado, porque o Senhor apagou tudo e olha para frente, olha para a cruz. É fantástico isso. E graças a Deus que Jesus conhece o meu coração, o seu coração, meu amado. Olha só, você fica sem vergonha, né? Mas olha para frente, ele fala, mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que você escolhe leva à santidade. E o seu fim é vida eterna. Tudo que você estiver fazendo de bom agora, em nome de Jesus. Por que você faz? Porque é Jesus que está pedindo. Por que você está fazendo isso? Porque, não sei, Jesus está me impulsionando a fazer isso.
eu senti de fazer o bem. Olha só, olha que loucura, você está sentindo de fazer o bem para o próximo. Está isso no seu coração, agora você quer ajudar, você quer participar, você quer orar, você quer interceder, você quer dar cesta básica, você quer empurrar um banco, você quer pregar um parafuso, você quer fazer um monte de coisa, porque Deus está te impulsionando a fazer isso. A fé em Cristo faz. Você não faz isso para ser salvo, você faz isso porque você se sente alguém do reino de Deus, trabalhando para Deus. E esse fruto aí é fruto de santidade, santidade é pessoas separadas por Deus, para uma vida eterna com Ele. Por que ele fala isso? E aí, um versículo muito forte, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É de graça, você não tem que pagar nada. Você tem que crer que Jesus Cristo está vivo, que Ele pode salvar a sua vida. Meu amado, nós vamos nem começar o capítulo 7, é fantástico, vocês vão ver. E o apóstolo Paulo, só iniciar, tá? Só para dar um gostinho. E ele continua o discurso. Ele fala assim, meus irmãos, fala vocês como a pessoas que conhecem a lei. Quer dizer, se dá uma olhadinha na Bíblia de vez em quando lá, hein? É isso que o Paulo está falando. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Porque enquanto você está vivo, você tem a Bíblia para dar uma olhadinha, e depois que morreu, se não dá para ver, já era. Aí ele fala assim, ó, por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ele estará livre da lei do casamento. Vou parar aí. Por quê? Aí na próxima semana a gente continua. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, você acha que casou, a mulher queimou arroz, queimou arroz, então eu não quero mais casar. Que é isto? E aí na próxima semana eu convido você a entender melhor por que o casamento é eterno. Porque lá em Gênesis já, quando Deus imaginou você, né, com o seu cônjuge, ele fala assim, ó, e deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Casamento hétero e monogâmico. Hétero e monogâmico. Só que aí o casamento traz o quê? Opa, a gente se conheceu há pouco tempo, não passamos situações juntos, então eu imagino que você vai sempre ser assim, sempre agir dessa maneira, porque no início, quando você está apaixonado, é um teatro, que você faz as coisas para agradar o cônjuge, mas quando você começa a viver juntos, a realidade vem e você, peraí, ela acordou sem maquiagem, você também com aquele bafo, e vocês começam a conversar, a passar coisas novas, tem que comprar isso, é um só salário agora em casa, não tem mais o meu salário, é uma coisa só, é uma só fonte, e para colocar isso na cabeça. E aí o casamento traz filho, que traz quilos a mais, que traz um monte de coisa. Aí o diabo pega lá gancho e começa a destruir casamentos. Mas, meu amado, fantástico. Eu tenho um pastor Cláudio que ele faz assim, ele foi orar para o cara que queria se divorciar. Aí ele chega, não tem como dar risada, né? Ele chega lá e fala, pastor, eu quero que o senhor ore porque eu quero me divorciar da minha esposa. Ah, é? Então tá bom, vem cá. É fantástico. Ele fala assim, vou começar a orar. É isso mesmo? Então, Senhor, ele quer se divorciar. Lembra no casamento dele que ele disse que era, no seu altar, na tua presença, testemunha, que era até que a morte o separe? Então mata ele, Senhor, porque ele quer se separar. Mata ele. Não, quer dizer, o cara já, não, esquece. Voltou. Então, não é isso? Não foi lá? Então, na próxima semana, a gente vai estudar sobre isso e nós vamos entender, através do capítulo 7 e 8, nós vamos acelerar, que nenhuma condenação há para os que são de Cristo Jesus.
aqueles que nasceram de novo, que deixaram a prática da mentira, do pecado, dos desejos animais e começaram a olhar mais para Cristo, para quem Deus colocou ao lado dele e assim por diante. Então, obrigado pela tua presença. Na próxima semana eu convido você a estar conosco aqui, continuando a estudar o livro de Romanos, meu amado. E assim, nós vamos ler abertamente, simples assim. Aqui, ó, palavra, nós estamos lendo. Por quê? Para você entender que é possível você ler a Bíblia do seu jeito, do seu momento. Encontre um momento com Deus. E aqui nós estaremos no próximo domingo estudando juntos, com o maior prazer. Estou amando, porque é estudar a Bíblia. Simples assim. Obrigado, Deus abençoe vocês e continue conosco. Deus tem mais uma mensagem para vocês.